Vamos ver esse teorema. Se A e B são dois inteiros não conjuntamente nulos, isso é, A diferente de zero ou B diferente de zero, então o conjunto de todos os múltiplos de A e B tem a seguinte forma. Então, nós temos uma combinação linear de A e B, tá? Onde x e y pertencente a Z. Vamos aqui demonstrar essa propriedade. Então, eu vou tomar como o D, D divide A e D divide B. Segue-se que D divide uma combinação linear de A e B, quaisquer que sejam os inteiros x e y. Se por seguinte, todos os elementos do conjunto, desse conjunto, que é uma combinação de linear de AX mais BY, onde XY pertencente a reais é um múltiplo de D. Por outro lado, existem inteiros x0 e y0 tais que, então, vou especificar nessa combinação linear o x0 e o y0, tá? Então, D vai ser uma combinação linear de AX0 mais BY0, de modo que todo múltiplo KD de D é da forma aqui, ó. KD é K vezes D. D é essa combinação linear. Eu multiplicando e botando A em evidência, vai ficar K AX mais B KY. Isto é, KD é uma combinação linear de AB. E, portanto, KD é um elemento do conjunto T. Muito bem. Inteiros relativamente primos, os coprimos ou primos entre si. Pode ver a definição. Sejam A e B dois inteiros não conjuntamente nulos, isso é, A diferente de zero e B diferente de zero. Diz-se que A e B são relativamente primos se e somente se o MDC entre esses dois elementos é igual a 1. Então, toda vez que o MDC for igual a 1, nós podemos dizer que eles são um coprimo. Assim, por exemplo, relativamente os inteiros 2 e 5, o MDC é 1, então eles são coprimos. Menos 9 e 16, o MDC é 1, então eles são coprimos. Menos 27 e 35, tá? Pois temos que o MDC entre os dois dele é 1. Dois inteiros A e B coprimos admite como único divisor comum ou 1 ou menos 1. Então, estamos aí nos entendendo que era coprimo. Vamos ao teorema. Se dois inteiros A e B não conjuntamente nulos, isso é, A diferente de zero e B diferente de zero, são primos entre si, se e somente se existem inteiros x e y tais que ax mais by é 1, porque esse aqui é o valor do MDC quando eles são coprimos. Então vamos fazer a demonstração. Primeiro, nesse sentido, se A e B são relativamente primos, então o MDC entre A e B é 1. Por conseguinte, existem inteiros x e y tais que ax mais by é igual a 1. Tudo bem? Então, com isso, nós provamos que a primeira parte do teorema, que se eles são inteiros e são coprimos, essa combinação linear é igual a 1. Muito bem. Reciprocamente, se existem inteiros x e y tais que a combinação linear é igual a 1, e se o MDC de A e B é igual a 1, significa que o A divide B e o A divide, que o D divide o A, tá aqui, e que o D divide o B. Logo, o D divide uma combinação linear de AB. E se o D divide 1, como é o caso aqui, está 1 como C,
implica que D é igual a 1 ou o MDC é igual a 1. Isto é, que o D é igual a 1 ou o MDC é igual a 1. Isto é, que A e B são comprimos entre si, porque o MDC vai ser 1 nas duas situações. Tá? Temos esse outro corolário interessante para ser analisado, que vai nos ajudar a desenvolver algumas questões. Se o MDC de A e B é igual a D, então se eu dividir o MDC pelo D, A dividido por D, que é o meu MDC, e B dividido por D, o MDC vai dar 1, porque eu dividi aqui, é como se eu dividisse os dois lados da igualdade por D. Tá? Olha, preliminarmente, vamos demonstrar. Observe que A é divisível por B e B é divisível por D. São inteiros, porque D é um divisor comum de A e B. Posto isso, se o MDC de A e B é D, o máximo divisor comum é D, então existem inteiros x, y tais que esse D é uma combinação linear de A e B, ou seja, dividindo ambos os membros dessa igualdade por D, se eu dividir aqui por D e aqui por D, eu vou ter que esse elemento é 1. E aí vai ficar A dividido por D vezes X, B dividido por D vezes X. Como D é um divisor de A e B, eu posso dizer o quê? Logo, pelo teorema anterior, se os inteiros A dividido por D e B dividido por D são primos entre si, isto é, o MDC é igual a 1. Vamos ver um exemplo. Quem é o MDC entre menos 12 e 30? O MDC é sempre um valor positivo, 6. O MDC entre menos 12 sobre 6 e 30 sobre 6. Menos 12 sobre 6 é menos 2. 30 sobre 6 é 5. Logo, o MDC é 1. Então, ficou provado o teorema. Outro corolário. Então, a nossa afirmativa fez provar, exemplificar esse teorema. Outro corolário interessante é que se A divide B e o MDC de B e C for 1, então eu posso que o MDC de A e C também é 1. Tá? Então, se A divide B e o MDC de B e C é igual a 1, então o MDC do A, que divide B, com C também é igual a 1. Perfeito. Se A divide B, B é igual a A vezes Q, onde esse Q pertence aos inteiros, pela regra da divisão. Se o MDC é 1, significa a combinação de linear de B e C é igual a 1, tá? Com x e y pertencente a Z. Ora, se eu tenho aqui que B é a combinação linear de AQ, então bem aqui, no lugar desse B, bem aqui, eu coloco AQ, e no lugar do C eu deixo C, eu posso isolar, então eu tenho uma combinação de A e C, que o resultado da combinação é 1. Logo, eu posso dizer que o MDC de A e C é igual a 1. Fica aqui provado, né? Eu posso ter outro corolário. Se eu tenho que C divide A e se B divide C, então o MDC de A e B é 1. Então, A divide C, B divide C. E se o MDC for igual a 1, então AB, que é o produto desse vezes esse, divide C. Vamos dar uma olhada. Por efeito, se A divide C, é porque C é igual a A vezes um quociente
Q1, onde Q1 pertence a Z. Se B divide C, é porque C é igual a B, que é a divisão, vezes Q2, onde Q2 pertence ao inteiro. Muito bem. Então, o MDC de A e B é 1. 1 é uma combinação linear de A, X, B e Y. O X e Y pertencente inteiro. Então, o A, tá? O A, o que nós vamos ter aqui? QX, eu posso isolar aqui. Tenho A, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por C. Vai ficar ACX, BCX, C vezes 1, 6. Então, eu posso dizer que o C é uma combinação de A vezes quem? N, Q2 vezes X, que é igual o C, que é uma combinação linear do B, a Q1X, certo? Então, A vezes B, esse vezes esse, se eu multiplicar esse vezes esse, eu tenho que A vezes B é igual a uma combinação linear de Q2 vezes X mais Q1 vezes Y. Se AB é uma combinação, eu vou ter a expressão C igual a AB vezes esse valor aqui, que é um inteiro, então posso dizer que AB divide C. A caracterização do MDC de dois inteiros, seja A e B dois inteiros não conjuntamente nulos, isso é, A diferente de zero e B diferente de zero, um inteiro positivo D maior que zero, é um MDC de A e B igual a D. Se somente se satisfaz as condições. Esse D divide A e esse D divide B. Se A divide B e se C divide A e se C divide B, então C divide D, que é esse elemento bem aqui. Então, se A divide D, D divide B. Então, se o A divide, aqui. Se eu tenho um C que divide A e se C divide B, eu tenho que C divide o D, que é o máximo divisor comum desses dois elementos. Vamos fazer essa demonstração. Suponhamos que o MDC de A e B é D. Então, D divide A e D divide B. Isso é, a primeira condição é satisfeita. Por outro lado, existem os inteiros x e y, tal que eu posso armar uma combinação linear de A e B, tá? Que é igual a D. E, portanto, se C divide A e se C divide B, C divide uma combinação linear. E essa combinação linear é aqui, no nosso caso, o D. Então, C divide B. Isso é, a condição segunda também é satisfeita. Então, provamos o teorema. Reciprocamente, ou na direção oposta, você já deu um inteiro positivo qualquer que satisfaz as condições 1 e 2. Então, a condição 2, todo divisor comum C de A e B, também é um divisor de D. Isso é, C divide D. E isso implica que C é menor ou igual a D. Por isso, logo, D é o MDC de A e B é igual a D. Tá, pessoal? Só para finalizar aqui, já na reta final, nós podemos estender a ideia nós trabalhamos com o MDC de dois inteiros, e vamos aqui estender a ideia. O conceito de máximo divisor comum
definido para dois inteiros A e B, estende-se de maneira natural, 2 a 2, a mais de dois inteiros, no caso, três inteiros ABC, não todos nulos. O MDC de ABC é um inteiro positivo de que esse inteiro onde tem a condição de ser maior que zero, que satisfaz as seguintes condições: o D divide A, o D divide B e o D divide C. E se houver um inteiro E que divida A, e se E divide B, e se esse E divide B, C, esse E é menor ou igual a D. Então, se eu tenho um E que divide A, se ele divide B e se ele divide C, então ele é o menor que o MD, menor ou igual que o MDC. Então, nós temos aqui, ó, exemplo, 39, eu faço MDC entre esses dois, depois o resultado faço MDC com esse, e o resultado vai ser 3. Eu posso pegar qualquer dois números aqui, o primeiro e o último, o MDC, e o resultado faz o MDC com 20, 210. E eu sempre vou encontrar esse resultado, mesmo que eu mude a ordem que eu pegue para fazer os elementos do MDC. Então, esse aí é o nosso vídeo que explica a quinta aula. Beleza? Até a próxima.